queria começar por dizer que ela se situa, portanto, ou se procura situar no campo da história, da cultura, da história das ideias, da história da literatura, com respeito naturalmente e profundo em relação à literatura e à obra de Raul Brandão e de Oliveira Martins, é uma primeira aproximação a esta temática que eu tenciono continuar a desenvolver, designadamente estendendo, aprofundando a relação, as relações, as possíveis influências entre Raul Brandão e Oliveira Martins, mais particularmente no contexto da história, fazendo uma incursão também a Alexandre Herculano, portanto, esta minha intervenção que assenta num texto ainda num primeiro draft, apenas uma primeira investida e constitui-se, portanto, este texto como uma espécie de palimpsesto de textos referenciais de estudiosos brandonianos, alguns mais concretamente sobre este período, digamos, que aqui me centro, que é o da crise finiscolar, ainda da juvenília de Raul Brandão, portanto, enquanto historiadora, usei particularmente fontes não primárias, a não ser, digamos, as memórias de Raul Brandão, que estudei na perspectiva de Oliveira Martins, mas, portanto, é uma intervenção, o próprio texto, uma espécie de palimpsesto de textos referenciais, fontes secundárias e terciárias que continuam em estudo, que será alargado, no contexto de um projeto mais antigo meu de investigação interdisciplinar sobre praxis e mundivisão histórica de Brandão. Integra-se, portanto, na linha geral desta oficina, necessidade de criação de novas elites portuguesas, em que se evoca e se cita indiretamente Brandão no último texto do terceiro tomo das Memórias, evocação que consideramos não datado, o próprio texto do Sangue não é datado, o último capítulo do terceiro tomo das Memórias, como a proposta inscrita nesta evocação citada indiretamente se mantém muitíssimo atual na nossa contemporaneidade. São fundamentalmente dois os objetivos que eu procurei perseguir neste texto. Por um lado, discernir as afinidades intelectuais entre o historiador e político Oliveira Martins e o escritor Raul Brandão, autores de gerações sucessivas, no complexo panorama cultural e literário da crise finiscolar, viragem dos séculos XIX ao XX, e, por outro lado, procurar perscrutar o limiar ideológico de modernidade no projeto de modernismo dos dois autores, ambos influenciados pela historiografia romântica do historiador francês Jules Michelet, cuja vida e obra é também extremamente apelativa. Aproveito para referir que, embora não cite aqui explicitamente, não deixei de consultar com muito proveito e interesse um texto importante de Maria João Reynaud sobre modernismo e Raul Brandão. Do ponto de vista, portanto, do enquadramento histórico-literário, já sinalizei que eu abordo aqui, ou procuro enunciar muito rapidamente, é a crise cultural e ambiência intelectual finiscolar do nosso fim de século,
mais concretamente as gerações de 70 e a geração de 90, que os dois autores respectivamente pertenceram. Organiza-se este texto em três rubricas: Horizonte Cultural e Literário, aproximação a Oliveira Martins por Rolo Brandão em suas memórias e afinidades, intensidades e dissonâncias entre Martins e Brandão. Com o ultimato 1890, a crise económico-financeira de 1891-92, a abortada revolta republicana de 31 de janeiro de 1891 e posteriormente o regicídio de 1908, tudo acontecimentos que históricos da nossa história que Brandão revisita e nas memórias, surge um contexto geral de crise que reforça a identidade nacional. Diz Brandão, cito: o passado desapareceu, de futuro nem alicerces existem, e aqui estamos nós sem teto, entre ruínas, à espera. Coexistem neste período discursos culturais anunciando o fim da pátria e o que se designa uma história em U: queda, expiação e desejo de redenção. Este catastrofismo, com raízes no romantismo, prolonga-se com a inadequação entre o projeto reformador e socializante da geração de 70 e o povo português, rural e analfabeto na sua maioria. E cito Oliveira Martins: acima dos planos dos homens está a obscura fatalidade das coisas, levando as sociedades para destinos indetermináveis. E vislumbra-se aqui uma intensidade semelhante entre a voz de Brandão e a voz de Oliveira Martins. O vencidismo, atribuído a Oliveira Martins, de alguns representantes da geração de 70, que ele próprio chama de vencidos da vida, acentuou o pessimismo de que o nosso fim de século, enquanto horizonte cultural, é a expressão. A emergência da questão social, o miserabilismo, a agudização nos meios urbanos das lutas sociais e a ascensão do anarquismo e do socialismo, e a emergência também da questão religiosa, que terá a sua expressão mais tarde no período da República, com a desacralização da sociedade, tornaram-se temas recorrentes da nossa literatura entre fins do século XIX e primeira década do século XX. Data de 1892, o opúsculo Neflibatas, do Luís Borges, nome fictício, que inclui Raul Brandão, Júlio Brandão, Justino Montalbão, Alberto Oliveira, D. João da Câmara, etc. Manifesto literário da geração de 90, que muito brevemente se poderá caracterizar pelo seguinte: um pensamento libertário, uma mensagem social, arte livre, prosa autobiográfica, confessionalista, transformação da linguagem e simbologia decadentista. Numa coincidência de contrários própria das épocas de decadência como esta geração rebelde tende para um narcisismo torturado em projeções éticas para o outro social, portanto, mais visível isto mesmo em Raul Brandão. Outros escritores desta geração, 90, refugiam-se nas suas torres de marfim num egocentrismo ritualizado e codificação esotérica da arte. Permite, no entanto, a abertura para o advento do modernismo na literatura portuguesa na segunda década do século XX. De uma estética de originalidade, Brandão irá transitar para uma estética da responsabilidade, numa identificação entre a prática artística e a dimensão ético-social. Nele, a questão social e a questão religiosa orientam-se para uma mesma problemática, que não deixará de configurar todas as suas obras posteriores. Estruturada numa polarização discursiva egocêntrica e fragmentária, a sua obra oscila entre a angústia face ao mundo esvaziado espiritualmente e o desejo de emancipação humanitarista, de raiz cristã e anarquista. E cito Brandão: agora que os valores mudaram, de que nos servem estas palavras? É preciso criar outras, empregar outras, obscuras,
terríveis em carne viva, que traduzam a cólera, o instinto e o espanto. Efetivamente, toda a escrita universal de Brandão, hiperformativa, inscreve a realidade na sua obra. O que aqui diz, ele faz. Desse processo de desconstrução imanente à escrita de Brandão, introduzida em intensidades da matéria histórica e da produção e artística literária de seu tempo, presente, já não passado, mas ainda não futuro, infere-se que o seu tempo é de mudanças profundas, de um limiar ideológico de desconstrução. E tenho presente aqui a desconstrução do Derrida, mas terei que aliás, o Vasco também teve desincladamente em relação aos espectros e aos mortos. E se para Brandão a dor humana é o motor da história, é um mundo interno de personagens dilaceradas e as suas narrativas em momentos de conflito e de revolução que lhe importa. Procura captar os conflitos dos personagens e a força que as impele, mesmo cósmica e anónima, numa concepção da história próxima da de seu contemporâneo, o intelectual e filósofo Walter Benjamin, em que não importa a massa de factos, quando o pensamento se fixa de repente numa configuração saturada de tensões. Até aqui, como devem ter percebido, eu fui-me apoiando em Vítor Viçoso, no seu ensaio inspirador A Literatura Portuguesa e a Crise Escolar, e em Rosa Maria Sequeira, Raul Brandão e a Crise Social, dois em particular que cito. Passando ao segundo ponto deste texto, uma aproximação a Oliveira Martins por Raul Brandão, nas suas memórias. Raul Brandão, ainda jovem, de 20 e poucos anos, já embebeu-se das ideias da geração de 70, influência mais visível nos seus primeiros trabalhos literários. Por exemplo, História de um Palhaço, publicado em 1896, depois da publicação de outros textos. Entre outras figuras da elite intelectual dessa geração, evoca indiretamente nas suas memórias o político, historiador e cientista social Oliveira Martins, nome destacado dos finais da geração de 70, que chamou, como já disse, Vencidos da Vida. Oliveira Martins compôs com Antero de Quental, Essa de Queiroz, Guerra Junqueiro, Ramalho de Tigão, o célebre grupo dos 5, que comecei por apresentar no início da minha intervenção, que se reunia em tertúlias na Casa das Águas Férreas, no Porto, onde Oliveira Martins residiu durante a sua estadia na cidade como administrador do Caminho de Ferro da Póvoa. E Brandão, que também frequentou algumas destas tertúlias, refere-se-lhe assim, e cito: o Antero estava muito alto, o Oliveira Martins distante, e o Essa era irónico. Junqueiro viveu connosco. Todos assistimos à sua vida em todas as fases, conhecemos-lhe todas as suas aspirações, distribuiu por todos nós uma parte do seu prodigioso sonho. Todos fomos seus camaradas. E é precisamente através de Guerra Junqueiro que Brandão começa por se referir a Oliveira Martins nas suas memórias. Evoca, portanto, a figura de Oliveira Martins como se ainda estivesse vivo em 17 referências diretas e indiretas, mais ou menos longas, em tom coloquial, intercaladas de diálogos e comentários de terceiros, como é, aliás, própria a obra polifónica das Memórias de Brandão, ao longo dos 3 tomos das mesmas, publicados, como já foi referido, em 1919, 25 e 33, a última Paulo Josafá, já póstuma. São, em geral, alusões sociopolíticas ao grande homem, ao político traído e desiludido, ao historiador probo, ao caso Oliveira Martins, individualidade, como eu disse, sem manha política, exausto de trabalho e sacrificado pelo rei Dom Carlos a quem se dedicara. E passo a ler algumas transcrições que selecionei, não poderiam ser todas, das
referências a Oliveira Martins ao longo das memórias. O Martins ingressou na política pela mão de João Crisóstomo, um grande homem de bem que, se vivesse, não consentiria quadrilhas. Assisti à última velada de armas nas Águas Férreas, quando juntava os papéis para descer ao povoado para ir para Lisboa. Que vai você fazer para Lisboa? Vou pôr fora esses gatunos. Mas você que quer ser um redentor não pode viver de uma sinecura. Um redentor tem de carregar com uma cruz. E hoje, até para subir ao Calvário, é preciso dinheiro para o caminho. Tenho 20 contos e os direitos dos meus livros. A minha situação material está garantida. Veio, e daí a pouco estava perdido inteiramente. O Dom Luís opôs sempre a que fosse ministro. Ele chamou aquele grupo de homens céus, os vencidos da vida. A atmosfera de Lisboa envenenou, deslumbrou-se, tinha vivido uma vida modesta de trabalhos forçados. Fez-se a si próprio à custa de um esforço sobre-humano. Em Huelva, enquanto a mulher ensinava aos filhos dos operários das minas, ele estudava dia e noite. O plano de Martins, o seu sonho, era a unidade ibérica, de acordo com Dom Carlos. E aqui não há parte se inspira Manuel Mendes na biografia que faz e publica na Seara Nova de Oliveira Martins. E continuando, lendo algumas das citações, o Martins foi então para Londres desiludido e cheio de desgosto e veio a morrer mais tarde em Lisboa de uma doença da alma, quando se viu abandonado de todos os seus amigos e rodeado de inferiores que desprezava. Até Dom Carlos o ludibriarem. O rei tratava-o de alto. O rei nunca teve atenções pelos homens de espírito do seu país. Pergunto se Oliveira Martins não foi profeta. E Raul Brandão vai referir-se de novo ainda a Oliveira Martins, no último capítulo, Sangue, que eu considero, não sei se bem mal, uma espécie de testamento, um manifesto, densa síntese analítica da história de Portugal, desde as origens, onde ecoam influências da crítica social e projeto cultural, religioso e científico da geração de 70, para além, naturalmente, ideias agora tive uma branca, daquele grande autor português, não é Anselmo Brandão, é considerado por Brandão um dos seus, Sampaio Bruno, um dos seus métodos à pensée, portanto, mas da geração de 70 que contra todos os atrasos almejavam a modernidade da pátria. Faz Brandão, no contexto histórico, esta referência da romanização da península, que considera nem Roma consegue imprimir unidade a esta massa flutuante. Logo que é de novo invadida, o que faz o Berber, e a propósito, como resposta à sua pergunta, evoca pela última vez Oliveira Martins, o historiador, citando: respira, magister inter generis, citação a partir da obra Civilização Ibérica de Oliveira Martins, que consta da biblioteca de Brandão. Terceiro e último tópico: Oliveira Martins e Raul Brandão, intensidades, semelhanças e dissonâncias. Em 1891, Oliveira Martins publicou no Boletim do Ateneu Comercial do Porto a carta A Crise Portuguesa, dirigida aos jovens do Porto, avisando-os: afastem para bem longe a ilusão reacionária e a ilusão jacobina. Em nenhum radicalismo se encontra a salvação. Podem relacionar-se estas palavras com o ambiente sociocultural e político fino-secular que provocava nos jovens intelectuais da época uma espécie de tentação nihilista com reflexos literários de teor decadentista. E pergunta-se, como não aproximar então o jovem portuense Raul Brandão, cuja atividade literária se iniciou com a publicação de impressões e paisagens, o Coletânea de Contos, e o Manifesto Coletivo Os Nefelibatas de Oliveira Martins, que claramente o influenciou, por exemplo, também em Raul, em El Rei Junot. Ao embeber El Rei Junot no seu projeto de modernidade,
Raul Brandão avala a fixidez das figurações históricas, construindo na sua prosa historiográfica um paradigma narrativo para a literatura portuguesa no século XX. Ora, se a geração de 70 nasceu sob o signo de um humanismo realista e crítico, os escritores que lhe sucederam, no cenário de crise escolar, onde se destaca Raul Brandão, nasceu sob o signo de um idealismo subjetivista. Coube ao primeiro grupo as expressões dos ideais e problemas do seu tempo, procurando pelas expressões das letras uma pedagogia social. Ao segundo, coube obliterar a noção de tempo, privilegiando a expressão de uma arte temporal marcada por certa efervescência mítica. Foi nessa fonte da geração de 70 vencidos da vida que o jovem Raul Brandão se embebeu, influência mais visível nos seus primeiros escritos literários, como já tínhamos referido, História de um Palhaço, onde apresenta uma visão decadentista dirigida a partir da consciência do progresso e da consciência crítica do progresso e das suas desvantagens. Lembre-se, por exemplo, o texto a propósito, 1889, de Oliveira Martins, texto datado, mas bem atual, sobre a inauguração da Torre Eiffel, onde o autor critica o pretenso progresso da sociedade industrial francesa, que de certa maneira descreve como uma sociedade consumista atual. Considerações finais. É possível ler El Rei Junot, obra em que Brandão expõe sua concepção de história, a qual mais influência revela de Oliveira Martins, segundo Álvaro Manuel Machado, como proposta literária que abarca a história, ou é preferível pensá-la como história que circunda e encharca o tecido literário? Este livro de Raul Brandão rompe um padrão de narrativa, no caso o romance histórico, mais próprio de Alexandre Herculano, e atrai o drama histórico, formas com que o século XIX trabalhou. El Rei Junot instaura a tentação historiográfica, ou seja, a necessidade de escrever, ao mesmo tempo pensar a história, no cerne da produção escrita brandoniana, e propõe uma estrutura moderna para um drama histórico, apontando que a história resulta de um único drama, o do homem. E cito Brandão: o formidável drama desenrola-se perante a Europa atónita. Passaram mais de 100 anos e estamos na Europa, e pergunto da contemporaneidade desta observação. O texto de Brandão, ao ferir a monumentalidade e caráter épico das figuras históricas que traz para dentro do tecido textual, coloca-as no mesmo patamar perante o intrincado e complexo sistema de representações da escrita da história. Há na estrutura do texto brandoniano a imanente percepção de que tudo se relaciona por força desta concepção, que se pode definir como imaterial, porque história que privilegia o homem no seu percurso de autoconhecimento de si e da sociedade. De onde, me parece, a natureza universal e intemporal da escrita brandoniana. A pergunta que se pode levantar é como o Raul Brandão antecipa no início do século XX uma escrita que só no final do mesmo século se virá a contemplar. O que demonstra, quanto à minha qualidade e à cuidado com que o escritor, num procedimento consciente de escrita, seja ela da história, seja da literatura, apregou-a. Se a prosa historiográfica brandoniana improu o debate imanente à história, tal facto apresenta-se em perfeita consonância com a intencionalidade do historiador, cujo ofício consiste justamente em interpelar literariamente a história. Muito obrigada